Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, curta sempre, acompanhe a gente por aqui. Nós vamos sempre estar falando de questões que estão acontecendo. E hoje, como não dá para deixar de ser, é sobre essa notícia que impactou o Brasil. O Brasil amanheceu impactado com a notícia de que um dos criminosos envolvidos no assassinato de Marielle esteve no condomínio onde mora Jair Bolsonaro no dia do crime e pediu para entrar no condomínio justamente através da casa de Jair Bolsonaro, solicitando o número dessa casa. E depois se dirigiu à casa de Rony Lessa, que é o assassino de Marielle, que já está preso. Bolsonaro, isso foi noticiado fartamente pela Rede Globo de televisão. Aliás, há de se perguntar por que só agora a Rede Globo está noticiando esse caso? Porque só agora a Rede Globo está falando sobre isso. Mas passemos adiante. Foi noticiado. Bolsonaro gravou um vídeo na madrugada, indignado, dizendo que aquilo era um ataque da Globo, das instituições, um ataque à sua família. Estava muito nervoso para falar sobre o tema e várias vezes disse no vídeo: querem envolver meus filhos, querem prender meus filhos. E fez a sua verborragia costumeira em razão disso. O fato é que as coisas são muito graves, tem que ser explicadas, esclarecidas, tem que ser investigadas. Nós fizemos agora há pouco uma reunião com os partidos de oposição, os presidentes dos partidos que aqui na Câmara atuam junto, e com os líderes da oposição. Então estava lá o PT, o PSOL, o PDT, o PSB, o PCdoB, e conversamos sobre essa situação. Às 16h30 haverá uma coletiva aqui na Câmara com os partidos de oposição sobre esse caso. O que nós queremos sobre esse caso? Que ele seja profundamente investigado. Quem tem que ser investigado é a casa de Bolsonaro. Quem é que autorizou o motorista, o tal de Elcio Queiroz, a entrar no condomínio? Quem da casa do Bolsonaro, da casa 58, fez essa autorização? Isso precisa ser esclarecido pela polícia. E por que esse cidadão, esse tal de Elcio Queiroz, foi ao condomínio de Bolsonaro e pediu para entrar neste condomínio pela casa do presidente Jair Bolsonaro? E depois se dirigiu à casa do Lessa, que é o Rony Lessa, que é o assassino de Marielle. Esse é o primeiro fato a ser esclarecido. O segundo fato, nós entendemos que essa investigação pertence à Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Estadual. É uma investigação que já começou há muito tempo, não teve nenhuma interferência federal, e Sérgio Moro, que agora pede para que a investigação suba para o nível federal, nunca se pronunciou sobre isso. Aliás, Sérgio Moro não se pronunciou sobre o assassinato de Marielle, nunca falou sobre essa situação. Então nós achamos importante que isso fique na esfera do Rio de Janeiro. Esse ofício que Sérgio Moro manda hoje para a PGR tem cheiro de proteção a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, que aliás de manhã já tinha pedido para que a Polícia Federal ouvisse o porteiro que deu autorização, que ligou para sua casa e deu autorização para esse Elcio Queiroz entrar no condomínio. Nós tememos, inclusive, pela segurança do porteiro. E por que o porteiro depor agora na Polícia Federal? Então, este pedido do Sérgio Moro é um pedido oportunista e um pedido que guarda muita relação a uma possível proteção desta situação que envolve a família Bolsonaro. Aliás, os dois criminosos envolvidos, tanto esse Elcio Queiroz como esse Rony Lessa, são pessoas que integram milícias no Rio. São pessoas que estão relacionadas com milícias, que lá atrás já estavam relacionadas com Queiroz. Se lembra do Queiroz? Elas estavam relacionadas com Queiroz. Então esse pedido do Sérgio Moro é um pedido muito estranho, que não é para conservar, para ter uma investigação livre, para ter uma investigação isenta. Na realidade, há aí uma tentativa de proteção à família Bolsonaro. Nós não podemos admitir isso. O caso começou com a Polícia Civil no Rio, começou com o Ministério Público no Rio, e é lá que ele tem que continuar. E esse porteiro tem que ter proteção, porque ele, na sua simplicidade, relatou de fato o que aconteceu. E Bolsonaro, obviamente, mais do que gritar nas suas redes sociais,
mais do que agredir as pessoas, tem que se explicar sobre isso. Explicar porque um assassino, porque um criminoso pediu para entrar no seu condomínio e pediu para entrar pela sua casa. Então, quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio de Bolsonaro? E por que Elcio Queiroz se dirigiu à casa do presidente para entrar nesse condomínio? Essa é a principal questão a ser esclarecida e rapidamente. E vamos lembrar que Bolsonaro está fazendo esse barulho todo, agredindo a mídia, agredindo a Globo, mas ele se utilizou muito tempo, inclusive das notícias da Globo, contra Lula e sua família. E vamos esclarecer aqui, a Globo sempre foi muito rude com Lula, sempre falou de Lula todas as coisas de maior barbaridade que tinha, com a família de Lula. E Bolsonaro, essa semana passada, utilizou uma capa fake da Veja que queria envolver Lula com o assassinato de Celso Daniel. Vamos lembrar disso. Bolsonaro tuitou isso, agredindo, indo para cima de Lula. Então essas coisas todas, gente, tem que ser esclarecidas. Nós estamos com uma crise política muito grande no país, é verdade. Um presidente inconstante, um presidente que não tem capacidade para ser presidente do Brasil e que agora se vê envolvido com toda essa situação. É uma situação de assassinato, uma situação de crime, situação de milícia que precisa ser esclarecida. Portanto, os movimentos que vamos fazer aqui, junto com os partidos de oposição, é pedir rigor nas investigações. E investigações que têm que ser feitas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Reafirmar aqui, esse pedido do Sérgio Moro cheira a tentativa de proteção da família Bolsonaro. Sérgio Moro, que nunca falou do caso, agora vem se intrometendo nele. E aí, o que vai fazer a Globo? Vai apoiar o Sérgio Moro na investigação para que seja federal sobre esse crime do Bolsonaro? É isso que nós temos que ver como se desenrola nas horas que estão por vir. O fato é que toda essa situação, na realidade, ela esconde o que é de pior nesse governo, que é a destruição do Estado brasileiro, a retirada de direito das pessoas e a situação que o povo brasileiro está passando, de sofrimento, de desemprego, de baixa renda. Esse governo é um governo voltado para tirar aquilo que nós conquistamos ao longo dos anos de direito para a população. Aquilo que foi conquistado na nossa Constituição de 1988 e que foi aprofundado no sentido de dar mais direitos ao povo brasileiro durante os governos de Lula e de Dilma. Lula está lá, preso, uma ofensa à Constituição tamanha, sem observância do devido processo legal, sem ter o seu direito de fazer uma ampla defesa. E essa prisão de Lula, na realidade, ela é o retrato do que está vivendo o Brasil, da destruição dos direitos e da nossa democracia. Aliás, ontem, Eduardo Bolsonaro subiu na tribuna da Câmara dos Deputados para fazer uma ameaça. Dizer que a polícia, que a população, que o povo, que manifestantes ou manifestações que tivessem no Brasil teriam de se haver com a polícia, que a banda ia tocar. O que ele quer dizer sobre isso? Eles vão se sentir ameaçados e vão instaurar um regime de exceção no Brasil? Vão colocar a polícia para cima do povo? É sobre isso que nós estamos falando. Os fatos são realmente graves e nós temos que exigir que eles sejam esclarecidos. Bolsonaro tem que vir a público, mais do que berrar, mais do que atacar, tem que dizer o que aconteceu, porque é muito grave. Essa história de Marielle é muito grave. Essa história do envolvimento das milícias e desses milicianos com a família de Bolsonaro é muito grave. Não vamos esquecer que Flávio Bolsonaro deu um título, homenageou um miliciano que estava preso. Um miliciano que tem relações com essas pessoas que mataram Marielle. Então, o que nós estamos querendo aqui agora é que os fatos sejam esclarecidos. E que Moro não intervenha para proteger a família. Porque essa solicitação de Moro, vou repetir, essa solicitação de Moro, aliás, num ofício que ele encaminha hoje à PGR, que eu quero ler um trecho aqui, está cheirando para nós tentativa de proteção a essa família. Por que só agora? Porque só agora a Polícia Federal tem que ser envolvida. Porque só agora a Procuradoria...
para que, diz ele, diz Sérgio Moro aqui, para que os fatos sejam devida e inteiramente esclarecidos por investigação isenta, venho através desta solicitar respeitosamente a Vossa Excelência, ao Procurador-Geral da República, que requisite a instauração de inquérito para apuração, em conjunto pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, perante a Justiça Federal, de todo o ocorrido e de todas as circunstâncias. Esclareço que endereço a presente solicitação a Vossa Excelência para viabilizar a atuação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, no caso e diante da informação de que representação, com o relato acima dos fatos, teria sido encaminhada à Procuradoria-Geral da República, sendo posteriormente arquivada. Bom, ontem Bolsonaro pediu para que a Polícia Federal entrasse no caso. Engraçado, até agora não havia tido esse pedido. E eu lembro que nós cobramos diversas vezes do Moro qual era a manifestação que ele tinha sobre o caso da Marielle, sobre as milícias. Ele nunca disse nada. Bolsonaro nunca pediu para que essa investigação subisse a nível federal. Por que só agora ele pede? Porque a sua família está envolvida? Tem que se investigar a casa de Bolsonaro. A casa de Bolsonaro não tem foro privilegiado, não precisa do STF. Temos que investigar quem que estava, eles têm que investigar quem estava na casa, quem autorizou a entrada do Lessa no condomínio. E depois, por que Lessa foi, querendo entrar na casa de Bolsonaro, foi à casa daquele que é o criminoso, o assassino de Marielle. Lessa foi o motorista, Queiroz foi o motorista de Lessa no assassinato. É isso que nós temos que investigar. E eu quero saber também qual vai ser a posição da Rede Globo sobre este pedido de Moro para federalizar. Afinal, Moro sempre foi o herói da Rede Globo. Vai a Rede Globo agora apoiar a federalização da investigação sobre a morte de Marielle? Tudo isso, gente, precisa ser esclarecido. E nós estamos acompanhando de forma muito atenta. E não vamos permitir, enquanto bancada de oposição, que tentem proteger Bolsonaro e sua família. Nós queremos o esclarecimento. Esse presidente e essa família, que bradou tanto pela moralidade, que apontou tanto dedos para os outros, que criminalizou tanto Lula, tanto sua família, tanto seus filhos, agora se vê às voltas com um crime muito grave. E vai ter que se explicar. É isso que nós queremos. Acompanhem a coletiva às 16h30, que nós vamos fazer aqui no Congresso Nacional. Uma coletiva para falar da posição que esses partidos de oposição têm e das medidas que nós vamos tomar em relação a esses fatos, que não tenho dúvida, são graves demais. Nós estamos vendo movimentação de todo o Brasil, os movimentos sociais estão começando a chamar manifestações. Hoje tivemos uma manifestação importante aqui em Brasília, chamada pelas centrais sindicais, pelo MTST, pelo MST, uma manifestação por direitos, pela democracia, uma manifestação contra a política liberal que Bolsonaro está implantando através de Guedes para retirar direitos do povo brasileiro. Eles querem fazer no Brasil o que o Chile fez, vender tudo, vender inclusive os serviços, privatizar a educação, privatizar a saúde, privatizar a assistência, exatamente o que o Chile fez lá. E nós precisamos nos contrapor sobre isso. Então, Bolsonaro, por um lado, se vê envolvido com a crise política, faz os seus ataques, e por outro, permite que o Moro, junto com uma ação no Congresso Nacional, leve o Brasil a uma destruição. Vamos lembrar que Guedes esteve no Chile quando Pinochet foi presidente. Ele era um dos economistas, jovem ainda, mas que participou de toda a desestruturação do Estado chileno. Nós não podemos permitir isso para o Brasil. Então, as frentes que nós temos que atuar é uma frente na política, contra isso tudo que está acontecendo, pedindo esclarecimento por parte da família do Bolsonaro, pedindo para que eles se retratem contra a ofensiva que fazem à democracia, não permitindo que nós tenhamos retrocesso, não permitindo que coloquem polícia, que coloquem militares contra manifestações populares, que eles esclareçam o envolvimento que eles têm com esse crime, que esclareçam o que eles têm com o Queiroz, enfim, que eles esclareçam os problemas que envolvem essa família.
e, por outro lado, uma frente de luta de proteção dos direitos do povo brasileiro. Que a gente não tenha os retrocessos que o Chile teve, que não tenhamos os retrocessos que a Argentina teve, que nós possamos assegurar o direito de proteção social ao nosso povo, o direito ao trabalho, o direito à renda, a melhoria da vida. Acompanhe, nós vamos estar aqui sempre falando com vocês, e essa coletiva às 16h30 vai ser muito importante, porque ela vai colocar exatamente quais são os próximos passos, quais são as medidas, quais são as ações que nós vamos tomar. E não tenho dúvidas, é só a mobilização do povo brasileiro para que a gente se livre desse processo de destruição. Desse Bolsonaro que faz o Brasil sofrer tanto, que não tem condições, que não tem capacidade para governar, e fazer um enfrentamento dessa política de destruição liberal que está tendo no Brasil. É isso, gente. Eu queria falar para vocês, porque eu acho que foi muito importante a reunião que nós fizemos hoje, essa união da oposição no sentido de buscar os esclarecimentos e no sentido de defender os direitos do povo brasileiro. Acompanhe pelas redes e não deixe de assistir a coletiva às 16h30. Um grande abraço para você e acompanhe sempre o nosso canal. Se registre no canal, receba as notícias e ative o sininho. Um grande abraço.